Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos à nossa casa de Bezerra, aqui virtualmente pela internet. Novamente aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com os estudos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E como sempre, queremos agradecer aos amigos espirituais pelo amparo ao nosso singelo trabalho e que eles continuem nos fortalecendo frente aos grandes desafios da atual existência. Vamos nos permitir uma pausa para a reflexão e a harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Sermão da Montanha, especificamente sobre os bem-aventurados, os aflitos, porque serão consolados. Como devemos, então, interpretar esta bem-aventurança anunciada pelo Mestre Jesus? Já sabemos, como temos estudado nas semanas anteriores, que as bem-aventuranças mostram que para Jesus a retidão é mais do que a síntese dos seus mandamentos. É uma total atitude da mente, uma forma particular de caráter. Aqueles que são louvados no Evangelho são homens e mulheres humildes, amorosos, confiantes, fiéis e até mesmo corajosos. Ainda que não sejam perfeitos, mas eles são os denominados convertidos. Seus interesses e desejos se voltam na direção do reino de Deus. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, o mestre Allan Kardec se debruça sobre a análise das aflições, suas causas e consequências, tendo como pano de fundo o quê? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ou felizes os aflitos, porque serão consolados. Palavras do Mestre relatadas no capítulo 5 de Mateus. E quando nós nos predispomos a analisar a seleção indicada por Kardec, nós percebemos que há uma sabedoria muito implícita. Isto é, a aflição, justificada ou não, está sempre presente naqueles que choram, nos famintos, nos que têm sede de justiça e também nos perseguidos. Da mesma forma, a dor da aflição é também encontrada nos que são pobres e nos que têm fome. E a principal lição, acreditamos, que se extrai é que, independentemente do tipo de aflição que faz sofrer ou aquela aflição que faz chorar, se esta é suportada com resignação, sem revoltas, com fé, acreditando na providência divina, a pessoa será consolada, será feliz ou, podemos dizer também, bem-aventurada. E a doutrina espírita nos ensina o valor das aflições quando estas são sabiamente aproveitadas. Provações e problemas, habitualmente, são testes de persistência necessários à nossa evolução e aprimoramento da nossa vida. Fazem parte da existência atual. Cultivar a paciência, nós sabemos, não é nada fácil, mas é o caminho seguro no auxílio a cada um de nós no enfrentamento dos desafios da atual vida terrestre. O desespero, por outro lado, é uma sobretaxa de sofrimento que a pessoa impõe a si mesma, complicando os processos de apoio espiritual, que poderão nos conduzir à tranquilidade e ao refazimento das nossas energias. Disse Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. As aflições são decorrentes do uso do livre-arbítrio por nossas escolhas, ocorridas no passado em vidas pretéritas ou na atual reencarnação. O Espiritismo nos ensina
que as aflições têm uma razão de ser e não surgem na vida por obra do acaso. Não há inocente sofrendo no mundo. Essas aflições decorrem do uso indevido do livre-arbítrio e das escolhas insensatas. E como toda ação tem uma reação, as aflições, assim como as alegrias da vida, resultam do que o Espírito fez ou deixou de fazer. E a pessoa esclarecida e mais moralizada aprende a agir com ponderação, mede os prós e os contras de qualquer situação. Mas, se em dado momento age com imprudência, deve procurar remediar a situação a fim de que as consequências não resultem em maiores sofrimentos. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só pode efetivar-se na vida futura. Sem a certeza no futuro, essas máximas seriam um contrassenso mais ainda. Seria um engano, seria uma falsidade. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Parece ser insensato. Mas me permitam, irmãos, uma pergunta instigadora. Por que uns sofrem mais do que os outros? Por que alguns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa situação? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Mas os que se compreendem menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Sabemos, irmãos, que à luz do Espiritismo, que a fé no futuro pode consolar e dar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho, jamais com imparcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E visto que Deus é justo, essa causa também há de ser justa. Eis o de que a cada um deve bem se compenetrar. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revelada inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Sempre, lembremos disso, sempre o que vai prevalecer é a justiça magnânima de Deus. Então, irmãos, estas são as singelas reflexões do nosso encontro de hoje. Espero que essas reflexões tenham sido úteis. Se serviu para você, se essa mensagem faz algum sentido e acreditar que pode auxiliar outros irmãos em humanidade, fique à vontade. Compartilhe essa mensagem cristã. E que possamos estar juntos na próxima semana, em que falaremos novamente sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Um forte e fraterno abraço em todos. Fiquem em paz e continuem se cuidando.